Olá, meus amigos, obrigado por vocês assistirem aqui o nosso canal, né? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o terreno biológico, né? Dentro da visão da odontologia biológica. O que é importante para o dentista, para o cirurgião dentista, ele se preocupar com o terreno biológico, tá? Isso é muito importante para nós, dentro dessa visão holística, né? Dentro dessa visão sistêmica do ser humano, que, como eu disse nos nossos primeiros vídeos, nós somos verdadeiros médicos da boca, né? Mas infelizmente nós não somos reconhecidos como médico, a gente é dentista, cirurgião. Ainda bem que temos o título de cirurgião dentista, né? Isso nos dá direito à prescrição da maioria dos medicamentos, né? Somos cirurgiões dentistas. Mas infelizmente não temos o status de médico. Isso é uma coisa que importa pouco também para nós nesse momento. Os interessados, inscrevam no nosso canal, tá? Deixa aí o sininho ativado, que nós vamos publicar vídeos desmembrando, vamos falando tópicos por tópicos, abordando aí com vocês, né? Ok? E logo após a vinheta, vamos iniciar. Mas o que importa é que, de fato, nós somos o médico da boca. Você tem o neuro, você tem o gastro, você tem o dermatologista, você tem o oftalmo. E quem cuida da boca? Quem é o médico da boca dentro dessa visão da saúde, da medicina integrativa? Que hoje o próprio médico, ele está muito... Uma boa parte da medicina está preocupada em promover saúde, tratar a saúde do seu paciente e não ficar só cuidando de doença, porque o próprio paciente já busca isso. Isso é uma questão de demanda reprimida, aquela demanda que vem de baixo para cima, que é essa que, infelizmente, é assim que tudo muda, tudo funciona quando a demanda reprimida vem. Então, o próprio paciente hoje, isso é um detalhe importante para nós, cirurgiões dentistas, que o paciente hoje é um paciente informado. Hoje a internet está aí trazendo informações de todo tipo e de toda natureza. Então o paciente, ele vai na internet, ele escuta uma palavra, ele vai ver na internet. E nós, cirurgiões dentistas, temos que estar preparados para esse mercado tão complexo que está hoje, da gente, digamos, sobreviver, atuarmos, fazermos o nosso trabalho e viver desse trabalho nesse mercado atual. Então, por que nós, cirurgiões dentistas, precisamos entender também do terreno biológico? É justamente o que nós vamos falar isso hoje para vocês aqui. O terreno biológico é como o organismo do indivíduo responde ao meio ambiente, responde às suas alterações internas e externas, é o fator chave na cura, na autocura do paciente, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou falar em linhas gerais para você entender a importância de nós, por exemplo, conhecermos um pouco sobre como está a saúde desse paciente. Eu vou fazer uma cirurgia nele, vou fazer um implante, eu vou fazer uma harmonização orofacial, eu vou fazer uma ortodontia, eu vou fazer uma ortopedia, eu vou tratar do ronco e da apneia dele. Qualquer área da odontologia, eu vou fazer um tratamento periodontal, eu vou fazer uma reabilitação, eu vou fazer uma estética facial. É importante você ter um prognóstico, quer dizer, você ter uma previsão, uma possível previsão de resultados, principalmente como estão as respostas biológicas, as respostas teciduais que esse paciente pode me oferecer, que são as suas respostas que vai determinar a qualidade e o nível de sucesso no seu tratamento. Quando a gente fala no terreno biológico, eu estou falando da parte mais importante da medicina, porque depende de tudo que você vai fazer, depende de como o paciente vai responder. Por exemplo, tem paciente que você passa para ele um medicamento e a resposta é ótima. Tem paciente que você passa o mesmo medicamento, a resposta não existe. Aí você tem que ver um pouco do biotipo dele, aí você vai analisá-lo como um todo para ver
como conquistar as melhores respostas nesse paciente frente ao tratamento que você vai implementar. Só um exemplo. Por exemplo, você vai fazer um implante no paciente. Se ele tem uma perda óssea grande, se ele tem já um processo de osteoporose, se ele toma algum medicamento que faz ele perder mais osso, por exemplo, se ele está tomando alendronato para melhorar os níveis de cálcio, diminuir a osteoporose dele. Eu não vou entrar em detalhes sobre o alendronato agora aqui, mas eu estou dando um exemplo para você. Se ele não tem um osso suficiente, você tem que ver coisas, você tem que buscar nesse paciente melhorar esse terreno biológico dele para depois você fazer um implante. Se ele tem, por exemplo, uma deficiência grande de vitamina D, ele vai ter uma deficiência de ter calcificação. Se ele está com déficit de vitamina K2, não vai responder bem quanto poderia, tanto quanto poderia, se você melhorasse os níveis de vitamina D dele antes de você fazer o procedimento. Só estou dando algum exemplo. Eu vou fazer um processo de harmonização orofacial, nós vamos fazer um preenchimento, nós vamos fazer aqui qualquer outro tipo, um preenchimento ou um botox, né? Eu vou tratar essa ruga, essa papada. Você tem que ver como está o nível, por exemplo, de alguns suplementos que são importantíssimos nessa resposta tecidual. Por exemplo, o nível hormonal de progesterona, que é excelente para a pele. Você tem que ver como é que está a tireoide desse paciente. Coisas básicas que, se você, cirurgião dentista, pode atuar. Eu não estou falando de você querer entrar em todas as áreas da medicina. Eu estou falando de você trabalhar com a parte básica que está relacionada diretamente com o que você vai fazer. Né? Então você precisa conhecer, por exemplo, saber interpretar um exame de sangue, onde você vai ver lá como está o hemograma desse paciente, se ele tem anisocitose, se ele não tem, como é que estão as proporções do hemograma, do eritrograma, do leucograma, do plaquetograma. Aí você vai ver como são possíveis respostas à sua cirurgia que você vai fazer. Ok? Você vai ver, por exemplo, como é que está o nível de glicose, a glicemia dele, a glicemia média dos últimos 3 meses, a glicemia em jejum, chamada pandrial. Você vai ver a hemoglobina glicada, você vai ver a insulina, se ele tem resistência insulínica ou não, se ele está diabético, se ele está pré-diabético. Então são muitas coisas, eu não vou entrar aqui, normalmente o nosso pedido de exame de sangue tem 30, 35 fatores que a gente, chamados biomarcadores, que a gente olha. Você vai ver a questão hormonal, porque um detalhe muito básico que às vezes passa despercebido, se o paciente não tem testosterona, ele não tem condição de formar osso, de ter neoformação óssea, de você regularizar, por exemplo, o balanço ósseo dele. Ele pode estar, o balanço ósseo, todos nós sabemos, é o equilíbrio ósseo, a posição e reabsorção, a posição e reabsorção. Né? Então, se eu for fazer um implante, por exemplo, como é que está o osso desse paciente? Aí a nossa tomografia vai mostrar se ele tem nicos, se ele tem regiões de osteonecrose ali, que podem inclusive estar infectadas com bactérias bactérias que não precisam de oxigênio, então elas ficam ali e fermentam e podem causar grandes males para a nossa saúde, tá? Então é muito importante para se ele tem um NICO. O que é NICO? NICO é uma abreviatura de uma patologia que já foi diagnosticada pelos médicos alemães há mais de quase 40 anos. Tem diversos artigos na internet sobre o NICO, né, com o Dr. John Lackner, né? Então você tem bactérias ali, bactérias anaeróbicas, né? Você tem as bactérias aeróbicas e as anaeróbicas. As anaeróbicas, normalmente elas ficam dentro de um processo fechado e elas se multiplicam e produzem substâncias diversas que são lesivas para a nossa saúde, que provocam osteonecroses, que se você não ir numa panorâmica, você não vê isso, o NICO. E muitas das vezes você vai fazer um implante e você cai no NICO. Nós já vimos esse filme aí algumas vezes, infelizmente. Então você tem que ter essa noção. E como tratar o NICO? O NICO quem trata é o cirurgião dentista. E o médico se depara com o NICO e agora tem que encaminhar para um dentista, porque ele não faz aquilo ali. E o NICO já se sabe hoje que ele é um dos fatores potencialmente carcinogênicos.
Isso dito pela medicina alemã, muitos artigos. O professor John Lechner já esteve aqui no Brasil diversas vezes mostrando isso para nós, né? Por intermédio do professor Laí Ribeiro, que trouxe o professor John Lechner para cá. O Dr. Laí acredita muito na importância da odontologia nessa resposta tecidual do terreno biológico. Nós podemos participar muito, né? Então são dados que a gente precisa conhecer, nós cirurgiões dentistas. Eu vou fazer um implante, o paciente meu está pré-diabético, não vai dar certo, a chance é muito pequena. Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer até um procedimento periodontal, a resposta ao seu tratamento, que o periodontista fica ali fazendo a sua especialização, fazendo raspagens, curetagens, trabalhando a parte dos tecidos de suporte, mas ele depende da resposta biológica. Então tem muitos fatores que você pode trabalhar dentro dessa visão do preparo e da melhora do tecido do terreno biológico que você precisa fazer para você ter ótimas respostas teciduais e ter sucesso no seu tratamento. A terapia neural é um exemplo hoje que nós fizemos uma especialização recente, terminamos em terapia neural, mais uma maneira de você buscar o quê? Uma autobiorregulação tecidual para você melhorar as respostas do seu hospedeiro, seja o tratamento que você vai fazer, ok? Então é muito importante o cirurgião dentista, o dentista biológico, ele ter esses conhecimentos de como melhorar as condições, seja elas bioquímicas, com suplementos adequados, vitaminas, com nutrientes, com hormônios, dentro da visão da odontologia que eu estou falando, para você melhorar a resposta biológica do seu paciente, para você ter um melhor sucesso no tratamento que você vai implementar. Então, esse é um assunto maravilhoso que nós vamos falá-lo em outras oportunidades também. Um beijo aqui do HGS para vocês.